Conforme eu inicializei vocês no vídeo anterior, as operações que a gente faz de analisar dados em vetores, né, em coleções de dados, elas são classificadas principalmente nesses três tipos. Talvez todas as operações são de algum desses tipos aqui. Ou ela é map, ou ela é filter, ou é reduce. Eu explico para vocês aqui o que é cada uma delas agora. Beleza? Mapeamento significa que você tem uma coleção de dados e você vai aplicar uma transformação, ou pelo menos tentar aplicar uma transformação a cada um dos elementos. Então, no fluxo de entrada, processamento e saída da computação, a entrada vai ser o vetor, você vai realizar o mesmo processamento em cada um dos elementos do vetor e vai retornar um vetor, né, um novo vetor, que é do mesmo tamanho do vetor original, entretanto com todos os elementos transformados, ou pelo menos você tentou transformar todos os elementos. Essa é uma operação do tipo map. Então eu vou demonstrar aqui para vocês o que é que significa isso. Deixa eu dar um exit aqui, que é só para a gente entrar novamente. Eu vou criar aqui, eu aproveitar e mostrar aqui para vocês outras loucuras de JavaScript à medida que a gente vai aprendendo junto aqui. Eu posso criar um vetor em JavaScript, gente, desse jeito aqui, né? Até postei lá no grupo para vocês. Eu posso fazer array from, eu posso botar assim, estou tentando lembrar aqui de cabeça, length, tamanho 12, né? E aqui eu posso passar uma arrow function para ele, que vai ter o valor e o índice. É uma arrow function, é de uma forma bem louca mesmo isso aqui, né? E o que eu vou falar aqui, deixa eu ver como é que eu boto. E aqui vai retornar índice vezes 2. Vamos ver se dá certo? Não estou lembrando se a sintaxe é exatamente essa. Array from. Fechou aqui, acho que é isso, né? Eu esqueci de fechar um parênteses. Ele está reclamando aqui que eu não fechei um parênteses. Estou arriscando aqui as coisas ao vivo, né? Não estou prestando atenção. Length, tá certo, eu errei aqui. Aqui são 2 pontos, porque isso aqui é um objeto, vou explicar para vocês. E aqui, value index. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Beleza. Números, olha, como ele criou um vetor chamado números, onde cada posição ele pegou o index da posição ao dobro, né? O dobro. Na posição 0, o dobro de 0. Na posição 1, o dobro de 1. E na posição 11, foi 11, não foi 12? Certo, na posição 12, né, que na verdade é 11, na 12ª posição, que é o valor 11, ficou o dobro de 11, que é 22. Esse aqui é só um hack, isso aqui é coisa de JavaScript, né, que são os tópicos mais avançados, que você não deve se preocupar com isso agora e tudo. Você pode criar o seu novo vetor do jeito que a gente fez na aula passada. Mas, enfim, nós temos agora aqui um vetor chamado números. Uma aplicação de mapeamento nesse vetor, uma operação que eu chamo de mapeamento, é qualquer operação nele que altere todos os valores pela mesma regra. Então, qual seria uma função de mapeamento aqui? Seria, por exemplo, eu pegar números, veja só, eu vou fazer isso aqui, for index in números. Eu não sei se ele vai dar certo aqui, mas vamos esperar aqui ver se dá certo. Números index recebe números index vezes 3. Tá tudo certo? Não sei se isso aqui vai dar certo. Só experimentando aqui para explicar para vocês. Vamos ver como é que números está agora. Beleza, deu certo. Então, nesse for, vocês lembram que o for in é um recurso específico de JavaScript que ele vai me gerar todos os index desta coleção. E aqui dentro o que eu peguei foi, pois tá bom, já que tu me deu o index, então tu atribui em cada posição index, né? Ou seja, em número 0, tu vai pegar número 0, ou seja, posição 0, vezes 3. Na 1, o valor de 1 vezes 3. E assim nós temos um vetor do mesmo tamanho, porém com todos os elementos transformados pela mesma regra, certo? Essa é uma operação do tipo map, ou seja, é uma operação que aplicou a mesma regra a todos os elementos.
e vai trazer, portanto, um vetor do mesmo tamanho com os elementos transformados. Já uma operação para ser classificada do tipo filter, presta atenção, filter, significa que eu não vou aplicar uma regra e eu não vou transformar os elementos, eu vou só retornar um subconjunto dos elementos. Beleza? Então, toda operação que você passa um vetor, aplica uma regra de seleção, ou seja, retorne apenas números pares desse vetor, apenas os múltiplos de 3, apenas os ímpares. Essa é uma operação do tipo filtragem. Tudo bem? Então, vamos aqui tirar apenas aqui os múltiplos de 4, né? Então, eu tenho números. Se eu quiser fazer um subvetor, né? Então, múltiplos de, eu vou criar, aí recebe vetor e número, né? Beleza. Eu vou criar uma função que eu chamada múltiplos de, múltiplos é assim, em português é assim, né? Múltiplos. Os múltiplos de. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui nessa questão é criar um novo vetor vazio. E eu vou botar neste novo vetor apenas os números que atenderem a uma determinada regra, porque eu estou filtrando elementos. Então, for item of, eu vou fazer com esse for of, que eu gostei dele, né? É que nem o for in de Python. O for of de JavaScript é igual ao for in de Python. Então, para cada item, é desse jeito que ele funciona, é mais simples, né? Para cada item do vetor, significa que em cada volta ele vai botar nessa variável item um elemento que veio aqui de vetor pela ordem que ele está lá guardadinho, certo? Então, eu vou dar um push em v, eu quero chamar vPush item. Mas eu só vou fazer isso se este item, né, que é este número, ele for múltiplo, ou seja, quando eu divido ele por número, que é um número que vai chegar para mim, isso resultar em 0. Se isso for verdade, aí eu chamo vetor v, né, push, aí eu mando botar esse item aqui dentro. Fecho o if, fecho o for e dou um retorno em v e fecho a função. Beleza? Então, nós acabamos de criar uma função chamada múltiplos de, que ela recebe duas informações, um vetor e um número, e ela vai me retornar aquele vetor filtrado apenas pelos números que são múltiplos de número que eu mandei para lá. Então, nós temos aqui um vetor chamado números, e eu quero agora filtrar esse vetor utilizando aquela minha função. Então, eu boto múltiplos de, aí eu quero que você filtre números, que é esse meu vetor aqui, números, eu mando para ele. Você quer os múltiplos de quem? De 4. Vamos dar um enter aqui, ver se funciona. E está aqui, 0 é múltiplo de 4, o 12, o 24, o 36 e o 48, e somente esses são. Operações como essa, quando a entrada é um vetor e o que retorna é um subconjunto desses elementos, dado uma regra qualquer, essa é uma operação, é uma categoria, né? Ela é classificada como filter, porque é uma filtragem, tá bom? Gravem bem isso, escutem esse vídeo devagarinho e compreendam. Filter. Tudo bem? É uma operação do tipo filtragem. E aí, qualquer operação que recebe um vetor e que retorna os elementos originais, entretanto não todos, você aplica uma regra de filtragem, significa que é uma operação do tipo filter. Tudo bem? Pode até ser do mesmo tamanho se o filter encaixar com todos os elementos. Se fosse para trazer todos os pares, seria filter mesmo assim, e o tamanho do vetor seria do mesmo tamanho. Então é do mesmo tamanho ou menor, geralmente menor, que é uma filtragem. Certo? Então, vocês já entenderam o que é uma operação do tipo map, o que é uma operação do tipo filter. Agora, o que é uma operação do tipo reduce? É reduzir um determinado vetor, no caso nós temos nosso vetor números aqui, original ainda, a uma só informação. É você extrair uma só informação dele. Então, vamos supor que você quer saber qual é o somatório de todos os números desse vetor. Então, você vai retornar uma só informação dele. Essa é a informação do tipo reduce. Então, eu vou criar aqui uma função chamada function soma vetor, que recebe um vetor, e o objetivo dela é só retornar a soma, né? Então, let soma recebe 0, e eu faço um for in, né? Acho que for in. Para cada... essa variável eu chamo do que desejar, né? Para cada n em vetor, porque essa é a minha coleção, o que é que eu vou fazer? Soma mais igual n. Fecho o for,
retorno soma, fecho a função. Agora sim, soma vetor. Se eu mandar os meus números para lá, se a minha função estiver correta, né, ele vai mostrar o somatório para a gente aqui, tudo bonitinho. Né? Somou bonitinho ou não? Não somou bonitinho porque eu fiz errado aqui a nossa função. É for off. Soma vetor, let, soma. Eu estou vendo aqui se ele vai deixar eu fazer isso aqui. Deixa eu voltar aqui, porque ele não vai deixar eu declarar a mesma função duas vezes com o mesmo número. Né? Soma valores vetor. Era para usar o for off, não o for on. Const soma 0, vocês também não dizem nada, né? Para cada item of vetor, agora sim, soma recebe mais igual item. Tá certo. Eu estou aqui com medo de errar de novo, mas vamos lá. Quanto mais a gente errar, significa que a gente está aprendendo mais coisas, né? E o soma vetor ali ficou errado. De novo, sem pressa. Mais pressa você faz, professor, mais você erra. Soma valores vetor. Vetor. Pronto, recebe um vetor. Aqui eu declaro uma variável, não uma constante, uma variável soma, já que eu vou mudar no seu valor, né? Isso. E agora percorro cada item de vetor, e boto para a soma receber seu próprio valor mais item, certo? Eu não preciso botar vetor item, porque o for off já faz isso, ele já extrai o elemento, né? Isso é muito legal. Fecho o for e dou um retorno em soma. É isso. Fecho a função. Agora sim, acho que agora dá certo. Então, soma valores em vetor, eu vou mandar números para ele, para ver o que ele vai nos retornar. 396. Supostamente agora sim está certo. O somatório desses elementos dá 396 com toda certeza. Essa é uma operação do tipo reduce, ou seja, dado um vetor, eu extraí apenas uma informação a partir do processamento de todos os elementos juntos, seguindo uma regra qualquer. Então, map, filter e reduce é isso, né? Se você botar no Google aí, você vai encontrar imagens como essa. Map, dado um conjunto de valores, você retorna um conjunto do mesmo tamanho, porém com cada elemento transformado. Ó. Vejam só. E aqui ele foi fatiado, os elementos. Aplicou uma mesma operação, que foi fatiar. Beleza? O filter é diferente. Você recebe o mesmo vetor, mas ele vai retornar um subconjunto, porque ele vai aplicar uma determinada regra. Frutas cítricas, por exemplo. Supondo que maçã não é cítrica, que eu não sei se não é. Mas aqui a laranja, se isso for uma laranja, ele atendeu a regra de filtragem. Então, retornou um vetor só com um elemento, ele tinha 3. E o reduce é quando você mistura todos eles para extrair uma só informação. Isso são categorias de operações. Isso que eu estou fazendo é um map, é um filter ou é um reduce. Compreendeu, pessoas? É isso, tá bom? E aí, para completar essa informação, vou fazer o seguinte para vocês. As linguagens de programação trazem para a gente auxiliares para fazer isso. Vejam só. Eu tenho aqui números, né? Eu posso fazer uma operação do tipo map nela, utilizando um método chamado map. Então, como é que o map funciona? Olha, o map, eu vou te dar cada um dos itens aqui, você utiliza uma função seta, e você faz o que quiser com esse item, que eu vou gerar um novo vetor transformado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos itens e vou dividir por 2. Vou pressionar Enter, olha. Olha que interessante. Então, o map ele me retorna eu dou uma função para ele. O que ele faz é aplicar esta função a cada um dos elementos que estão lá. Pode ser uma função ao vivo, como essa função seta, ou você pode ter definido uma função anteriormente, né? Deixa eu botar aqui dobro. Eu criei uma função chamada dobro, que recebe um único valor, e o que ela faz é dar um return em valor vezes 2. Tá aqui essa função. Você pode fazer do mesmo jeito. Números permanecem intactos, viu, gente? Porque o map, o que ele faz é retornar um novo vetor. Como eu não atribuí ele a nada, ele só gerou aqui mesmo ao vivo, certo? Então, se você quisesse atualizar números com ele mesmo, você números recebe números map, tal.
Então vamos lá. Então eu posso botar números, map, e eu posso mandar a minha função, dobro, aqui para ele. Só desse jeito. E dá certinho. Então ele pegou esse meu vetor e aplicou a função dobro para cada um dos elementos. Observe que eu mandei o nome da função, eu não chamei ela aqui dentro, certo? E quando você não tem uma função já declarada previamente, aí você pode usar a função seta. A sintaxe da função seta, gente, é bem simples. É argumento, aí bota a seta, corpo da função. Somente isso. Ela é muito interessante, a função seta. Olha, você quer uma função seta, só para vocês olharem isso. Ó, vejam só. Const soma, eu vou criar uma função chamada soma, que ela recebe os valores A e B. Aí eu vou botar o corpo da função. E qual vai ser o corpo da função? O return dela vai ser A mais B. Soma 10 com 18, 28. Isso aqui é uma função seta e eu atribuí ela a alguma coisa chamada soma. Então eu dei um nome para ela. Então ela tem dois parâmetros, que é A e B. Quando eu não boto o corpo nela aqui, significa que isso vai ser o próprio return. Quando eu não boto chaves, porque eu posso ter const cálculo recebe a três parâmetros, A, B e N. Aí você pode fazer assim, ó. Abre aqui, não sei se o console vai deixar dar um enter aqui, deixa eu tentar dar um enter. Deixa assim. Então eu posso pegar e dizer que isso aqui vai const C recebe A vezes B, const R recebe C dividido por N mais o próprio C, return R, e aí você fecha a chave. Então a função seta normal, é a lista de parâmetros, seta você bota o corpo. Quando você tem mais de uma instrução, aí você abre as chaves e você vai precisar de um return. Né? Essa daqui vai dar errada porque eu botei RR aqui no final. Né? Mas é exatamente isso. Tudo bem, gente? E também, além disso, voltando aqui para o assunto, né? Além de map, JavaScript também tem a função filter. Certo? Ele também tem a função filter. E a função filter funciona igual ou muito parecido a map. Então, nós temos aqui números, né? Então, qualquer vetor você pode chamar filter e dar para ele uma função, porque ele vai te dar o item. E aqui você tem que retornar agora uma expressão booleana. Se for verdade, vai entrar no filtro, né? Ou seja, ele vai participar desse novo vetor. Se não for, não vai pegar, certo? Então, se item for maior que 30, pronto. É uma operação de filter. Ó, números.filter, filtrar. Qual é a regra? Para cada item, se esse item for maior que 30, né, eu retorno uma expressão booleana. Se ela for true para o elemento, ele entra no filtro. Olha, então eu filtrei números e só vieram os elementos maiores que 30. Certo? Não é legal isso aqui? Muito legal. Certo? Então são operações que a gente já fazia e que as linguagens de programação vão evoluindo para ficar legal. E a Reduce? A Reduce é difícil de utilizar, não sei se eu vou lembrar aqui como é que usa ela. A Reduce, números, pronto, Reduce, eu vou ter que pesquisar aqui como é que faz a Reduce, mas ela é mais ou menos assim. Valor inicial, depois você recebe o valor corrente, o acumulado, mais o valor corrente. Eu acho que é. Vou só testar para ver se é isso. Se não der certo, eu olho aqui na internet. O valor corrente. E o que eu vou retornar é o acumulado mais o valor corrente. Deixa eu ver se daqui dá certo. É o contrário aqui, né? Pelo erro que eu estou vendo aqui. Primeiro eu mando o acumulado e o valor corrente. Acumulado. E eu boto aqui, vírgula, um valor inicial, que é 0. 396. Vocês lembram que dava totalmente, né, exatamente 396? Não sei se eu consigo enxergar esse valor que a gente fez aqui em algum momento. A gente tinha feito esse da 396. Então, o Reduce. O Reduce, ele funciona mais ou menos assim, né? Você passa uma função como primeiro argumento e nessa função ele vai te dar o tanto que já está acumulado e o elemento corrente. E aqui, dentro do corpo da função, você faz
o acúmulo do jeito que você desejar. Como era só um somatório, eu somo o acumulado mais o valor corrente. E aqui esse vírgula zero é o valor inicial, começando em nada. Inclusive eu posso chamar ele sem passar esse valor inicial, que ele dá certo, porque o padrão do valor inicial é zero. Mas se eu começar ele em 4, olha, ele vai para 400, porque ele começou em 4. Então, para o primeiro elemento, ele chamou acumulado, já veio com 4, né? Esse 4 lá. O valor corrente, o primeiro foi 0, aí ficou 4 mais 0. Aí ele gira de novo aqui sozinho, o acumulado é 4, o valor corrente é 6. 6 mais 4, 10. Ele gira sozinho. Beleza? Então, esses são recursos de JavaScript que ficaram de bônus aqui para vocês, de Map, Filter and Reduce. Beleza, gente? Esse é um recurso avançado de programação aqui para vocês. No primeiro bloco que a gente sempre passa para vocês. E expliquei, inclusive, como é que faz isso em JavaScript. Tá bom? E eu fico devendo aqui, mas vou só falar rapidamente sobre matrizes, né? Matrizes não tem diferença para vetores aqui na programação. Matrizes nada mais é do que um vetor que os seus elementos são outros vetores. Somente isso. Então, eu posso, vejam só isso aqui, né? Eu tenho aqui, deixa eu dar um novo vetor, existe? Não, né? Então, eu posso criar uma matriz, vejam só, fazendo assim, ó. O primeiro elemento é um vetor com os elementos 1 e 2. O segundo elemento é um vetor com os elementos 3 e 4, 3 e 5. O próximo elemento é um vetor com os elementos 0 e menos 1. E fecho aqui a matriz. Deixa eu ver se está certo. Está certo. Vejam só. Não tem diferença de vetor para matriz. Qual é a diferença? Qual é a observação? É que um elemento ele é um outro elemento composto. Então, matriz é isso tudo. Qual é o primeiro elemento da minha matriz? Vai ser o primeiro vetor. Olha, o primeiro vetor. E qual é o segundo elemento do primeiro elemento da matriz? Qual é o segundo elemento do primeiro elemento? O primeiro elemento é 0. Dentro dele eu posso acessar a posição 1, que é o segundo, ou a posição 0, que é o primeiro elemento. Ó. Posição 0, 0 significa o primeiro vetor, a sua posição 0, que é essa que eu estou fazendo aqui para vocês. Ó. 0, 0. Qual é o primeiro elemento, né, do último vetor da minha matriz? O último vetor da minha matriz é o vetor 2. Né? O primeiro elemento dele é 0. E o segundo elemento, que é que está na posição 1, é o menos 1. Certo? A gente vai treinar mais matrizes em questões aí na próxima semana, que a gente vai entrar mesmo assim, a semana todinha só fazendo questões, que é a nossa última semana, tá bom? Mas matrizes é isso. Então, para você percorrer todos os elementos de uma matriz, você faz um for, você percorre a primeira dimensão. Faz um outro for, percorre a segunda dimensão para cada um deles. Tudo bem? Eu sei que a explicação foi muito breve, mas você vai fixando isso à medida que você for praticando. Beleza, gente? Eu espero ter conseguido ser didático aqui dentro das restrições que a gente tem de tempo, né? De fazer um vídeo de até 15 minutos. Nesse ficou um pouco maior, de Map, Filter and Reduce, ficou com 23 minutos. Mas eu acredito que vai ser de muito valor para vocês, tá bom? Então a gente encerra essa parte de conteúdo de strings e vetores e matrizes. E na próxima semana a gente faz bastante questão aqui. Tudo bem? Um abraço.